presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Congresso Nacional que retire de tramitação 4 projetos de lei encaminhados na gestão de Jair Bolsonaro. As propostas tratam de normas para a atuação de militares em operações de garantia da lei e da ordem, uso de redes sociais, cessão de excedente em contratos de partilha do pré-sal e instituição da política nacional de longo prazo. Se você não entendeu muito, a gente vai te explicar a partir de agora. Para falar sobre essa medida do governo petista, a gente conversa agora com os deputados federais Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. E Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa tarde e bem-vindo, deputado. Eu vou começar com o deputado Chico Alencar, porque a minha pergunta é: existe algum tipo, deputado, de revanchismo do governo Lula com o governo anterior ao retirar os projetos de tramitação no Congresso Nacional, ou são projetos que precisam de mais análises e ajustes? Luciana, boa tarde a todos que acompanham. Deputado Lincoln, colega de outras batalhas legislativas. Me permita uma digressão muito rápida sobre o dia de hoje, especial. Você falou da Sexta-feira Santa. Deputado Lincoln entende perfeitamente o que eu vou falar. A Cruz de Cristo, a celebração da Paixão, que é muito grande no mundo inteiro, em quase todo, né, dos que têm um ideário cristão ou uma cultura até cristã, ela continua hoje, né? Você relatou os povos Yanomamis acossados, o conflito social, o saque em São Paulo, a dor profunda das famílias de Blumenau após aquela atrocidade. Isso é continuidade e atualização da Paixão e da Cruz de Cristo hoje, tenhamos ou não fé cristã. E a gente tem que buscar caminhos de redenção e de superação dessa dor, desse sofrimento, que é muitas vezes inevitável, mas não é uma condenação. A morte não tem a última palavra. Uma boa Páscoa para todos nós. Obrigada, deputado, pelas palavras. Obrigada. Acho que são muito oportunas no dia de hoje. Pois é, pois é. A gente não ficar só no culto à dor, ao luto, mas saber que tem saída, tem solução. Luciana, sobre a questão que você colocou, muito rapidamente, não é revanchismo nenhum, é simplesmente visão diferente. Está no regimento interno da Câmara a possibilidade de tirar, de o Executivo retirar projetos de autoria do Executivo. E aí tem uma visão muito diametralmente oposta entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, em relação ao papel do Estado na coerção, na segurança pública, em relação às narrativas e uso das redes, tantas vezes antissociais, em relação à destinação social de recursos, porque também tem tentativa, projeto para alterar os recursos do pré-sal, excedentes, para limitar o seu uso social, para o fundo social, e a visão estratégica. Tem um projeto que é da Política Nacional de Longo Prazo. Todos esses têm uma concepção totalmente diferente do governo Bolsonaro, que os propôs, para o governo Lula. E agora cabe ao presidente se examinar, arquivando, e desse arquivamento, que eu espero que ocorra, cabe até recurso ao plenário. Então, acho que não tem nada a ver com revanchismo, é uma postura natural de um novo governo que foi eleito a partir da aprovação majoritária de critérios, modos de pensar a sociedade e de governar em relação ao governo anterior. Muito bem, deputado Lincoln. É uma postura natural o senhor ver também dessa maneira, como promessa de campanha do então candidato Lula, e agora se cumprindo como presidente? Primeiro, Luciana, muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês na CNN. Chico Alencar, companheiro de trabalho, ele consegue ficar sorrindo o tempo todo, até quando ele bate, ele sorri. Eu fico impressionado com isso, porque ele bate sorrindo. Eu bato com a cara mais feia um pouco. Ele é mais bonito do que eu, né? Esses cabelos grisalhos. Deputado, dele. Não me coloque nessa situação de analisar aqui quem é mais bonito. Eu vou preferir as respostas mais objetivas. Mas quem é mais bonito é você, e competente. Obrigada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
Há revanchismo, sim. É claro que há revanchismo. O governo Bolsonaro mostrou, inclusive na área da segurança pública, e eu tenho aqui mais de 50 projetos elencados do presidente Bolsonaro sobre a segurança pública e como diminuiu, como os índices diminuíram assustadoramente em relação à segurança pública no Brasil. Eu fico assim impressionado como isso mudou. A segurança pública do Brasil está muito mais segura. Nós temos um trabalho muito bem feito, operações muito bem acolhidas, enfrentamento à violência sexual contra crianças, contra adolescentes, contra as mulheres. Então, isso aconteceu mesmo. Agora, interessante, o governo Lula está hoje com 38% ou 39% de aprovação. E nós sabemos que o PT tem, por tradição, de 30% a 35% do eleitorado brasileiro. Pergunto eu, para onde foi o restante do eleitorado, segundo essa última pesquisa que foi apresentada por um Instituto Sério de São Paulo? Nós estamos percebendo o Brasil indo a passos largos para o caos. O Brasil tendo crises, dificuldades, desafios muito grandes nesse sentido. E a violência entra nisso. Nós vemos, por exemplo, quando o presidente da República, e eu entendo muito bem, você não gostou, ficou preocupado com a semântica na semana passada. Quando eu vejo deputado, não me vem com todas aquelas palavras de novo, hein, deputado? É verdade. Ele falando da cervejinha. Olha, eu particularmente penso o seguinte, se por ter uma propaganda de bebida alcoólica, se ela tiver 30 segundos, ela tem que ter 15 segundos de dizer. Não basta dizer, se dirija, não beba. Isso é conversa para boi dormir. E essa história de dizer, você vai tomar a sua cervejinha, tome a sua cervejinha, mas não dirija. Tome a sua cervejinha, mas não dirija. Nós precisamos estar atentos nesse sentido. Há uma violência intrínseca no Brasil. O Brasil está se tornando um país cada vez mais violento. Nós temos percebido o encarceramento que o Brasil tem tido, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, os estupros acontecendo, e o Brasil tornou-se um país mais violento ainda. E pela própria pesquisa, nós já percebemos aqui que o presidente Lula já perdeu 20% do eleitorado dele, segundo essa pesquisa. E o porquê disso? O porquê da violência, o porquê do ódio, da birra, o porquê de dizer que o agronegócio... Deputado, longe de mim querer cortá-lo, mas só porque a gente tem aqui uma... Corte-me, por favor, que eu falo aberto. A gente tem aqui um tema muito delimitado, que era o tema dos 4 PLs que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E aí eu falo da atuação de militares em operações de garantia da lei e da ordem, imagino que o senhor esteja falando toda essa questão da violência por isso, uso das redes sociais, cessão de excedente em contratos de partilha do pré-sal e a instituição da política nacional de longo prazo. Eu lhe pergunto, o senhor disse que é um revanchismo, o senhor conseguiria trazer um exemplo prático disso que o senhor chama de revanchismo, para a gente continuar, inclusive, aqui nesse diálogo? No meu caso? Sim, em relação... Nós estamos percebendo, por exemplo, um revanchismo quando a própria presidente Dilma Rousseff deixou bem claro que atos como aqueles que aconteceram no dia 8 de outubro não eram atos de terrorismo. Eu vi os indígenas invadindo a Câmara dos Deputados, quebrando. Eu, inclusive, me tornei
o coordenador do GT Terras Indígenas, eu vi a Polícia Civil fazendo isso, eu vi, juntamente com um deputado do PT, André Vargas, segurando 30 mil pessoas para invadirem a Câmara dos Deputados e acabaram invadindo o Itamaraty. Eu vi os agentes penitenciários na época, hoje Polícia Penal, invadindo e quebrando ali o Ministério da Justiça e nada aconteceu. Agora, a revolução das vassouras e prender mais de 1.000 pessoas sem o devido processo legal, senhorinhas de 30 anos, mendigos que estavam ali pedindo comida no acampamento. Ora, se isso não é revanchismo, pelo amor de Deus, o que é isso? Me explique bem o que significa isso. E essas senhorinhas de 70 anos, 75 anos, com tornozeleira, quem é que estava lá dentro? Quem é que convidou-os para estar lá dentro? Claro, há revanchismo, sim. E é claro que e é natural, é um processo natural. Entra um governo, sai um governo, o outro faz a mesma coisa. É isso mais ou menos que acontece. Muito bem, deputado. Eu vou fazer aqui, para encerrar já o nosso debate, uma pergunta também para o deputado Chico Alencar, especificamente sobre a questão da rede, porque a gente sabe que o uso de redes sociais, né, nesses projetos, os dois governos, eles diferem completamente. E aí, existe aí uma tentativa, digamos, né, de propor um marco civil da internet para impedir que as plataformas cancelem perfis, removam conteúdos que descumpram os termos de serviço, exceto, e no caso da proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro, se houver justa causa. A gente sabe que, como eu disse, o governo atual e o anterior têm visões completamente diferentes sobre o uso da internet. O senhor acredita que a regulamentação é um instrumento de combate à fake news ou, como considera parte dos aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chama de censura? Bom, Luciana, em primeiro lugar, um contraponto ao deputado Lincoln. Eu entendo que a tentativa de golpe foi gravíssima e tem que ter, com todos os meios legais, direito de defesa, é claro, uma investigação séria que está ocorrendo. E sim, prisão, muita gente já foi liberada, mas foi algo gravíssimo, um atentado contra o Estado democrático de direito, insuflado, inclusive, nesses acampamentos que eram verdadeiras incubadoras da tentativa de golpe. Felizmente não prosperou e nós estamos, o deputado Lincoln e eu, exercendo os nossos mandatos no parlamento, que é o espaço de divergência civilizada. Quanto a um dos 4 projetos que o Executivo agora com Lula pede para a Câmara arquivar, que é o da tentativa de mudança, a proposta de mudança do Marco Civil da Internet, para que nenhuma exclusão de conteúdo pelas empresas que administram essas redes possa excluir perfis ou mesmo conteúdos mentirosos, falsos, cultores do ódio, sem a tal justa causa, conceito amplíssimo, não se justifica. Esse projeto, inclusive, ele se choca com o que está em curso, o relator, o deputado Orlando Silva, de aperfeiçoar a internet para que ela não seja uma sementeira, inclusive com a terrível tal Deep Web, de estímulo ao armamentismo, à violência, à agressão. Essa inspiração, sim, tem aumentado, inclusive os atentados contra lugar que devia ser sagrado e seguro, como escolas, como creches. Então, a internet tem um conteúdo tóxico muito grande, precisa de regulação. O que a proposta do governo Bolsonaro visava, e espero que ela vá para o arquivo, é facilitar ainda mais, dizer que tudo é censura, que é um território livre. Livre para quê? Não existe liberdade de expressão para cultivar a agressão, o ódio, a violência, a eliminação do rival, o discurso do ódio, as patologias sociais. Tem que
também o outro projeto, esse do pré-sal, é incompreensível, de desvincular os recursos da União com o excedente do pré-sal do Fundo Social de Educação, de Saúde. Essa proposta é absolutamente incompreensível e tem que ir para o arquivo também, a meu juízo. Ou seja, mudou o governo, mudou a concepção, é natural que mudem as visões. E projetos do Executivo, que ainda estão tramitando, têm que ser retirados se o governo atual não concorda com eles. Quem quiser, vá de moto próprio, se for constitucional, apresente projetos similares. Por fim, deputado Lincoln, o fato do Lula ter, em 100 dias, menos de 100 dias de governo, uma aprovação de bom e ótimo de 38, e o senhor dizer que isso significa que ele perdeu muito com relação aos votos que teve em 30 de outubro, aliás, as maquinações para evitar aquele segundo turno, a vitória do Lula, estão aí sendo investigadas também, mas esquece que tem mais de 20% de regular. O regular não é uma desaprovação. O governo está começando, tem limitações, sim, nós não somos defensores fanáticos de governo algum. Agora, os avanços civilizatórios são inquestionáveis. E o povo que está num sufoco, numa dificuldade, ele aposta, acredita majoritariamente nas possibilidades do novo governo e na responsabilidade do Congresso Nacional. Tem que ficar em cima. Nós, agentes públicos, temos que ser cobrados com muito critério, mas também com muita contundência. Deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Visão CNN. Deputado Chico Alencar também, que já esteve comigo outras vezes, pessoal Rio de Janeiro, também agradeço a sua participação.